Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 7. Romanos capítulo 7. As nossas mensagens aqui domingo à noite têm sido sobre essa carta de Paulo. Romanos que a descoberta dele, fé somente Deus. E essa doutrina, na verdade, não descoberta, mas redescoberta na história da igreja por Martinho Lutero, ela foi a chave que abriu a que tem, não o texto que nós vamos estudar hoje é um texto talvez um pouco mais tranquilo, mas a segunda parte de Romanos 7 é um texto que tem sido motivo de uma grande controvérsia na história da igreja. E eu peço até que você leia depois em casa, durante a semana, que você procure tirar a sua conclusão acerca da segunda metade de Romanos 7. Quem é esse homem que Paulo diz, desventurado o homem que sou? É o crente? É o incrédulo? É o crente carnal? É alguém que não tem o Espírito Santo? Há muitas discussões, eu não vou abordá-las hoje. Mas eu espero que você estude e sem uma ideia, quem sabe pré-concebida, tente chegar a uma conclusão. E semana que vem a gente vai procurar, à luz da palavra de Deus, dar algumas respostas, ou talvez trazer mais dúvida ainda. Muito bem, Romanos 7, de 1 a 6, se você puder ficar em pé, vamos nos colocar em pé, em reverência à leitura da palavra de Deus. Porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Pai querido, Tua palavra está agora aberta diante dos nossos olhos e pedimos em nome de Jesus, Pai, que Tu fales
através dela ao nosso coração. Ó Deus querido, abra a nossa mente, o nosso entendimento e nos dê forças, não só para, ó Pai, que a Tua palavra seja transmitida com clareza, mas para que nós possamos entendê-la e colocá-la em prática na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Antes de entrar no texto, eu quero rapidamente fazer um breve resumo do que o apóstolo Paulo fala acerca da lei nos primeiros capítulos de Romanos. E quando ele fala da lei, ele não fala só da lei de Moisés, porque ele fala de uma lei que todo ser humano tem por natureza, uma lei que é dada na revelação geral de Deus, mas também uma lei que é dada na consciência de cada um. O que o apóstolo Paulo então nos diz, mas especialmente sobre a lei escrita, a lei de Moisés, nos primeiros capítulos de Romanos. Eu vou fazer um breve histórico para nós entendermos isso. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz que a lei nos conscientiza do pecado. É através da lei que nós tomamos conhecimento do pecado. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz que a lei, ela condena o pecado. A lei traz o juízo sobre o pecado. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo nos diz também que a lei define o pecado como uma transgressão. Em quarto lugar, o apóstolo Paulo diz que a lei, ela produz a ira, ela suscita a ira de Deus. Quinto lugar, o apóstolo Paulo diz que a lei, ela ressalta o pecado, ela traz à tona, ela avulta o pecado, ela traz o pecado à superfície. O objetivo da lei não é esconder o pecado, mas é provocar o pecado, é trazer o pecado de forma clara. Sexto lugar, Paulo diz que a justiça de Deus foi revelada no Evangelho independentemente da lei. Sétimo lugar, os pecadores são justificados por Deus, não por observarem a lei, mas pela fé em Jesus Cristo somente. E em último lugar, no capítulo anterior, Paulo diz que nós não estamos debaixo da lei. E aí então surge a pergunta que eu quero antecipar aqui: para que serve a lei? Qual o objetivo da lei de Deus? Ou para que ela serve? Ou será que nós temos, em relação à lei, nenhuma atitude hoje, já que ela tem todo esse aspecto negativo apresentado por Paulo aqui nos primeiros capítulos? Mas para falar um pouco mais sobre a lei, eu quero usar um argumento de John Stott no livro dele, quando ele fala sobre 3 maneiras de nos relacionarmos com a lei. Há 3 maneiras das pessoas se relacionarem com a lei. A primeira é o legalismo. O legalista é aquele que busca a sua justificação e a sua santificação pela lei. Ele está debaixo da lei, tudo para ele é a lei de Deus, são os mandamentos de Deus, os rigores de Deus. Esse é o legalista. Em segundo lugar, o Stott fala sobre o antinomismo. Os antinomistas, ou aqueles que são contra a lei, ou libertinos, eles detestam a lei e transformam a lei em libertinagem. Nós não estamos mais debaixo da lei, não existe lei, Deus é amor, nós não temos nenhuma restrição dos mandamentos de Deus para nós. Em terceiro lugar, são aqueles que têm a liberdade para cumprir a lei. Estes são aqueles que são livres, não pela lei, não por causa da lei, mas para cumprir a lei. Obviamente o apóstolo Paulo rejeita os 2 primeiros tipos de relacionamentos com a lei, tanto o legalismo como o antinomismo. E ele então diz que todos nós cristãos nos encaixamos aqui nesse terceiro tipo de relacionamento com a lei. Nós somos livres para obedecer à lei. Muito bem, o texto de hoje,
ele tem 4 divisões claras aqui no texto. Em primeiro lugar, no verso 1, Paulo apresenta um princípio geral. Qual que é o princípio? A lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive. Verso de número 1, essa é a tradução da NVI. A lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive. Esse é um princípio que Paulo já de cara estabelece aqui no capítulo 7. Segundo lugar, no verso 2 e 3, o apóstolo Paulo usa de um exemplo, ele faz uma analogia com o casamento. E aí ele fala da mulher, quando casada, ela está sujeita ao seu marido, ela está obrigada pela lei a ser fiel ao seu marido, mas morrendo o marido, ela está desobrigada do seu relacionamento conjugal. No verso 4, Paulo traz um princípio. E é importante a gente entender que a analogia aqui não tem necessariamente a ver com um princípio. Nós não precisamos necessariamente seguir a analogia como ela se estabelece aqui. O objetivo de Paulo é fazer uma ilustração para algo que ele vai falar. Depois eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. E em quarto lugar, Paulo então faz um contraste entre a nossa vida sob a lei, sob o comando da lei, e a nossa vida sob Cristo, ou sob o comando de Cristo. Então, essas são as 4 divisões aqui desses 6 primeiros versículos. Um princípio geral, uma analogia, um princípio teológico e depois um contraste entre uma vida sob a lei e uma vida sob a autoridade de Cristo. E eu quero falar então nessa noite sobre esse tema: casados com a lei ou casados com Cristo? Esse é o tema desses 6 versículos aqui nesse texto. E Paulo vai abordar aqui a questão da lei na vida do crente. Ele começa falando sobre isso, porque o objetivo dele, tanto no capítulo 6 como no capítulo 7, é falar sobre santificação. E aqui ele está falando então sobre o papel da lei. E a pergunta é: casados com a lei ou casados com Cristo? O objetivo é falar sobre a liberdade dos filhos de Deus. Em segundo lugar, mostrar que somos em Cristo livres para obedecer. Casados com a lei ou casados com Cristo? Em primeiro lugar, o texto vai falar sobre essa realidade que nós somos libertados da lei. É exatamente isso que ele vai dizer aqui no verso 1, no verso 2 e no verso 3, colocando o princípio e fazendo uma analogia, estabelecendo um princípio e trazendo uma ilustração daquilo que ele diz. Então, em primeiro lugar, nós temos o princípio, está no verso 1. A lei vale para quem está vivo. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então ele estabelece aqui um princípio em forma de pergunta. E é interessante, irmãos, que ele diz assim: porventura ignorais, irmãos. Paulo, algumas vezes aqui antes, ele usou esse tipo de retórica. Vocês ignoram, vocês não sabem, vocês não conhecem. E aqui ele está usando isso. Vocês não sabem que é assim? Vocês ignoram isso? Mas aí ele, logo em seguida, ele fala que esse é um princípio universalmente aceito, pois falo aos que conhecem a lei. E aí ele diz algo interessante: a lei tem domínio. E a palavra domínio aqui é alguém que exerce influência, alguém que governa, alguém que tem poder sobre. A ideia aqui é de um poder do Estado, de um governo. A lei então tem domínio, ela reina, ela governa sobre a pessoa, mas aí ele logo em seguida diz: enquanto essa pessoa estiver viva. Enquanto essa pessoa estiver viva. Depois que morreu, você não tem obrigação mais com a lei. Se você tinha dívidas antes, às vezes até alguém pode pagar essa dívida para você, sua esposa, seus filhos, mas você não paga mais, porque você está morto, morreu para a lei. Você morreu, você não tem mais obrigação com a lei. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse princípio, primeiro, nesse texto. E aí, ele
conta uma ilustração, ele faz uma analogia aqui no verso 2 e no verso 3. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Paulo está trazendo uma ilustração doméstica aqui para falar desse princípio da lei nas nossas vidas. E ele diz então que pela lei a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Não é assim que a gente ouve nos casamentos? Você promete enquanto o Senhor a conservar ambos com vida, até que a morte os separe. Não é assim que a gente ouve, que os pastores falam? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. E aí ele diz o quê? Se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento, daquele contrato que foi feito. Ou seja, a lei prende a mulher ao marido, mas a morte liberta a mulher. É isso que Paulo está ensinando com essa analogia aqui nesse texto. E a palavra usada aqui de estar liberta é a palavra destruir, anular. Ou seja, quando o marido morre, aquele contrato de casamento está anulado, está destruído, não tem mais obrigação conjugal. E aí Paulo chega a duas conclusões no texto. Se a mulher casar com outro, estando vivo o marido, ela comete adultério. A não ser em algumas questões, como Jesus diz lá em Mateus, ou Paulo diz também, na questão de adultério e outras coisas, mas isso não é o caso aqui. A ilustração está servindo para um propósito específico aqui. A segunda conclusão é que se o marido morrer, ela não só está livre da obrigação, mas ela pode se casar com outro. Ou seja, o segundo casamento é moralmente legítimo. Então esse é o princípio que é ilustrado aqui com essa analogia do casamento. E é verdade. Nós sabemos que isso é verdade. Recentemente eu assisti, alguns irmãos devem ter assistido também. Tem um pastor batista que sempre fala, e eles nas mídias, nas redes sociais, sempre colocam um vídeo dele. E ele tem uma fala interessante, né, que ele diz então sobre o marido e a mulher, que eles devem se amar e devem se respeitar e devem viver a vida conjugal enquanto estão vivos. E ele até brinca, né? Você vai passear com a sua esposa, dá um presente para ela, compra uma flor, e aí ele vai diminuindo, né, até chegar num chup-chup. Aí ele fala assim: se você não tem dinheiro para comprar chup-chup, então por que você está casado, né? Vai passear na praça de mão dada, mas quando morreu acabou. E aí ele usa até uma expressão interessante, né? A esposa dele está sentada à frente e ele diz: olha, eu amo essa minha esposa aqui de paixão, amo de todo o meu coração, dou a minha vida por ela, mas o dia que se ela morrer antes de mim, o dia que ela morrer eu vou falar assim: querida, nada a ver com a política, viu, gente? Tchau. Te amei até ontem. A minha religião não permite amar defunto. E é verdade. Eu contei até na célula quinta-feira, uma das coisas que me fez admirar na Zélia, minha irmã. A Zélia, todos conheceram aqui, estava lutando contra o câncer, depois veio a falecer. Mas naquele período que ela estava se recuperando, que ela estava bem, lutando contra aquela enfermidade tão severa, dando testemunho, acontece uma tragédia na família dela. O marido bate o carro, capota o carro e ele faleceu. E eu fiquei muito preocupado, porque a Zélia era muito ligada ao esposo. Ela dependia muito dele em muitas coisas. Ele tinha todo aquele cuidado com ela. A Zélia não ia no supermercado sozinha, ele fazia tudo, ele comprava, ele resolvia as questões da casa, e ela tinha aquela dependência dele.
E quando o Jová, que é o esposo dela, se chamava Jová, faleceu, eu fiquei pensando comigo, meu Deus do céu, vai ser o fim para a Zélia não vai dar conta, ela não vai conseguir superar. E um dia lá na casa dela, conversando com ela disse para mim assim, o meu casamento é uma página virada. A minha relação com meu marido acabou. Eu o amei, eu dediquei a minha vida a ele, e quem a conheceu sabe disso. Mas ela disse, o meu casamento é uma página virada. Acabou. E é verdade, irmãos. É verdade, é assim que deve ser na vida. E eu até contei também outra história do filho da Zélia, o Hugo, presbítero. O Hugo, ele tem um hobby de tirar fotografia, ele tem uma máquina muito boa, e ele gosta de tirar fotos, e ele tira muito bem fotos. E um dia ele estava passando pelo centro da cidade, e uma senhora chamou o Hugo e falou assim, eu queria que você tirasse uma foto lá em casa. E eu conhecia essa senhora, sabia que a cabeça dela já não estava muito boa. O marido dela tinha tido uma lojinha, dessas lojas que você compra de tudo lá. Não vou falar o nome, porque hoje está gravado na internet, é um perigo esse negócio, né? E ele foi lá para tirar foto. E ela disse, espera aí que eu vou arrumar um lugar lá para você tirar foto. E ele arrumou a máquina, foi todo preparado. Quando ele chegou lá no lugar onde ele devia tirar foto, tinha uma cadeira, uma calça vestida na cadeira, um sapato, uma camisa, um paletó e o retrato do morto ali. E o Hugo disse que pegou a máquina e falou assim, meu Deus do céu, eu vou tirar foto disso aqui. Coisa estranha. Quer dizer, ela queria lembrar do marido ali, do retrato, vestido com a calça dele, o paletó dele. Tem gente que morre, o marido continua amando o defunto. Não se desprende do defunto. E o pior, irmãos, é quando nós estamos presos à lei. Quando nós estamos presos por aquilo que nós já morremos. Fomos libertados. Então essa analogia usada por Paulo aqui serve para ilustrar essa verdade. Esse princípio, a lei vale enquanto estamos vivos. Mas aí vem uma pergunta para nós, que é a segunda divisão minha aqui do sermão dessa noite. Quem que morreu nessa história aqui? Quem que morreu aqui nessa história, dessa analogia que Jesus, ou que o apóstolo Paulo faz acerca da lei? Notem os irmãos o verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Paulo está dizendo então que nós morremos para a lei. E veja bem, a preocupação de Paulo aqui não é fazer uma analogia de forma certinha, bem equacionada. O objetivo dele é trazer uma ilustração para falar de uma verdade que está além daquilo que a ilustração significa ou mostra. O que Deus fez? O texto diz, morremos para a lei. Então, pegando a analogia de Paulo, Deus matou a mulher. Deus matou a mulher. A mulher está obrigada ao seu marido enquanto ele viver. O marido é a lei. A mulher é a igreja, somos nós. O que Deus faz? Mata a lei? Não. A lei é boa, ele vai dizer isso mais na frente. É justa. A lei é boa. E o que ele faz então? Mata a igreja. Mata a mulher. Ele nos mata. É isso que o texto está dizendo. Morremos para a lei. Morrestes para a lei. A primeira parte do verso 4 diz isso. E aí ele vai dizer em segundo lugar aqui no versículo 4, que nós morremos por meio do corpo de Cristo. E é isso que está dito aqui. A referência aqui, irmãos, não é a igreja, mas ao corpo físico de Jesus, que foi pregado na cruz. Lembra que eu disse antes que nós pecamos em Adão, nós não pecamos à semelhança de Adão, ou no modelo de Adão, mas pecamos quando Adão pecou, nós pecamos com ele. Mas Paulo diz que nós morremos com Cristo, e ressuscitamos com Cristo. E é isso que ele está dizendo aqui, nós morremos por meio do corpo de Jesus, morremos para a lei, pela nossa união pessoal com Cristo.
Nós participamos da sua morte. E olha que interessante, irmãos, se nós fizermos um paralelo com o capítulo 6, nós vamos ver que Paulo está falando a mesma coisa, mas com outras palavras. No capítulo 6 ele fala do pecado e aqui ele fala da lei. E há uma relação do pecado com a lei, porque a lei é a justiça do pecado, é o juízo do pecado, é a lei que mostra o castigo do pecado, é a lei que condena o pecado. Olha que interessante, no capítulo 6, Paulo diz que nós morremos para o pecado pela nossa união com Cristo. E agora no capítulo 7 ele diz que nós morremos para a lei por meio do corpo de Cristo, é a mesma coisa. Quando Cristo morreu, você e eu, nós fomos incluídos na morte de Jesus, morremos com Cristo. E quando Ele ressuscitou, nós nos vivificamos em Cristo. É isso que Paulo diz em Efésios capítulo 2. Estando vós mortos nos vossos delitos, Ele vos deu vida, nos fez assentar nos lugares celestiais, nos ressuscitou. Somos vivos em Cristo Jesus porque morremos com Ele. Morremos para quem? Morremos para o pecado. Morremos para a condenação do pecado, morremos para a lei. Estamos vivos em Cristo. E aí, na terceira parte do verso 4, ele diz então a boa notícia: morremos para pertencer ao outro. Olha o verso 4, irmãos. Que texto maravilhoso. Assim, meus irmãos, olha, ele faz o assim, relacionando com aquilo que ele disse antes. Também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro. Quem é esse outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Se Ele ressuscitou dos mortos, é porque Ele morreu e ressuscitou. Uma referência à morte e à ressurreição de Jesus. Pertencemos a Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou. Em outras palavras, agora você e eu podemos dar frutos para Deus. Podemos santificar a nossa vida para Deus, não por causa do peso da lei, mas porque fomos livres, morremos para a lei. Agora estamos livres em Cristo Jesus e podemos obedecer, praticar a lei com alegria no coração, com prazer na alma. Podemos dizer, como disse o salmista: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Coisa maravilhosa, eu posso falar isso? Porque a lei é boa, é agradável, é prazerosa. E aqui eu estou falando da lei moral de Deus, não da lei cerimonial, porque ela se cumpriu em Jesus. Qual que é o resultado então, irmãos, de ser libertado da lei e de unir-se a Cristo? Uma vida de santificação. Eu gosto de pensar nisso, irmãos, porque a vida cristã não é uma vida de regras, de fazer isso, de não fazer aquilo, de cumprir esse ritual, de deixar de cumprir aquilo. A vida cristã não consiste em você ter o peso dos mandamentos sobre você, e se você não obedecer, você está perdido. Se você não guardar tal dia, se você não santificar tal hora, se você não comer tal comida ou deixar de comer aquela comida, você está perdido. Isso é lei, isso mata. Só que nós já morremos para isso. E agora, se eu obedeço à lei, se eu amo, se eu perdoo, se eu honro pai e mãe, é porque eu tenho prazer. É como se o amor de Deus, ele movesse o meu coração em gratidão a essas coisas. Eu não faço por obrigação, mas por gratidão. Deus me devolve a lei e eu tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Morremos, mas pertencemos agora ao Senhor Jesus, e Ele diz: vinde a mim,
aprendei de mim, porque sou manso e suave, e achareis descanso. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E aí o texto termina, irmãos, de forma gloriosa, quando o apóstolo Paulo fala dessa mudança de lealdade. São os dois últimos versículos, o 6 e o 7. Ele falou do princípio, depois ele fala então dessa morte nossa e dessa nossa nova relação com Jesus Cristo. E agora ele fala dessa mudança de lealdade no verso 5 e no verso 6. Olha aí o que diz o texto. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operavam em nossos membros aqui são tantos os membros do nosso corpo como as nossas faculdades, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, ou seja, para a condenação da lei, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. A letra é caduca. Quando vivíamos segundo a carne, esse é o verso 5. E aí eu quero trazer um comentário, John Stott, ele diz assim: em nossa velha vida, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo de forma que dávamos fruto para a morte. É exatamente o que ele escreveu aqui, o apóstolo Paulo. Olha que interessante, irmãos. Em nossa vida antiga, antes da nossa conversão, nós éramos dominados, aliás, não é só pela lei, há um terrível quarteto aqui, não é o quarteto mágico, mas um quarteto, o quê? Fantástico, é mágico não, né? É fantástico. Você está por dentro, Isane. É o fantástico, mas aqui não é fantástico nada, é um terrível quarteto. Qual é o quarteto? A carne, a lei, o pecado e a morte. Estávamos debaixo desse terrível quarteto, não do quarteto fantástico. Casados com a lei e leais à lei, nós não tínhamos a mínima condição, veja bem o que eu vou dizer, nem de sermos justificados e nem de sermos santificados. Casados com a lei, leais à lei, nós não tínhamos condição nenhuma de sermos justificados e nem santificados. É isso que Paulo conclui aqui no verso 5. O fruto de quem é leal à lei é a morte. É a morte. Mas aí ele muda, ele fala dessa troca de lealdade aqui no verso 6, quando ele diz: libertados agora. Ou seja, estamos sob nova direção, ao novo comando na nossa vida, ao novo marido no nosso relacionamento. Em nossa nova vida, uma vez libertados da lei, somos agora escravos de Deus pelo poder do Espírito de Deus. E eu entendo que uma melhor tradução do versículo é Espírito com letra maiúscula. Ele não está falando simplesmente de uma ideia, de um espírito da lei, como se ele fosse, o espírito da lei é dizer aquilo que a letra não diz. Não, eu entendo que aqui é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Porque ele vai falar do Espírito Santo no capítulo 8. Ele vai voltar ao assunto da vida no Espírito no capítulo 8. E aí ele diz então que em nossa nova vida, libertados da lei, agora nós somos escravos de Deus, servos de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Qual que é o resultado? Agora produzimos frutos para Deus. Maravilhoso isso.
Como que nós servimos agora, irmãos? Essa é a ideia aqui do verso 6, a última parte, quando ele diz: de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Nós servimos agora conforme o novo modo do espírito e não na caducidade da letra. Em outras palavras, o poder com o qual nós servimos é o poder do Espírito Santo, não o poder da letra. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Às vezes, irmãos, a gente quer fazer as coisas na carne, né? A gente quer fazer as coisas pela lei, na marra, pelo poder, pela força. E a Bíblia diz: não é por força, não é por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você só pode viver a vida cristã, obedecer a Deus, você só pode cultuar a Deus se você for movido pelo Espírito de Deus. Continuamos sendo escravos, mas agora escravos de um Senhor muito melhor. Somos servos do Senhor Jesus, dulos de Cristo, escravos de Cristo. A vida cristã está a serviço de Jesus Cristo, e o fardo dele é leve, é suave. Muito bem, vamos terminar. Deixa eu lembrar só os 3 pontos do meu sermão: casados com a lei ou casados com Cristo. Em primeiro lugar, eu falei sobre libertados da lei, o princípio do verso 1, ilustrado com a analogia do verso 2 e 3 do casamento. Em segundo lugar, eu falei sobre quem morreu nessa história. Fomos nós que morremos. Morremos para a lei, e agora estamos vivos para um novo marido na nossa vida, que é Jesus Cristo. E há uma troca então de lealdades. Eu não sirvo mais a letra, a caducidade da letra, mas eu ando em novidade de vida, na vida do Espírito. É Ele que me controla, é Ele que me faz viver a vida cristã. E onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Às vezes as pessoas usam esse versículo errado, né? Dizendo que se o Espírito Santo está aqui, a gente pode fazer qualquer coisa. Não é isso que a Bíblia diz, não. O Espírito Santo nos livra da lei, da escravidão da lei. Essa é a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. E eu quero então fazer algumas aplicações. Primeira, rejeite a teologia do mérito. Ninguém é justificado pela lei ou santificado pela letra. Ninguém é justificado pela lei ou santificado pela letra. Rejeite essa teologia do mérito, ela não é de Deus. O cristianismo bíblico é o cristianismo da graça, do perdão, da justificação pela fé somente. Segundo lugar, pertencemos ao Senhor Jesus, então obedeça por gratidão. Como diz o J.I. Packer, a ética do cristão é a gratidão. Terceiro, deixe-se conduzir pelo Espírito de Deus, pois onde Ele está, aí há liberdade. Que Deus nos abençoe, irmãos.